Dando continuidade, então, ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, parte segunda do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 6 da Vida Espírita, e nós vamos, então, finalizar comemoração dos mortos, funerais, a partir da questão 327. Hoje nós temos 327, 328 e 329 para finalizar esse item. Depois nós começaremos, então, um novo capítulo, né? Bom dia, André. O próximo que nós vamos, inclusive, deixa eu colocar aqui para nós, o capítulo 7º, da volta do espírito à vida corpórea, que já fala sobre a reencarnação. Então nós estamos estudando sobre o retorno do espírito ao mundo espiritual e depois o retorno do espírito ao mundo físico, né? Então faltam aqui essas 3 questões apenas. Bom, questão 327, nós vimos anteriormente, só para lembrar, sobre a presença dos espíritos diante dos seus funerais, diante dos monumentos, diante das homenagens, né, que são feitas em sua memória, e de que modo que eles então se comportam. Alguns valorizam, né, a lembrança que os envolvem, e outros são muitas vezes ali insatisfeitos com a forma como as suas memórias são ali então celebradas, né? Então nem todos eles estão devidamente adaptados e com a compreensão sobre a sua realidade, porque ainda vivem com o pensamento voltado para o mundo material. Há aqueles que veem o mundo espiritual, veem a partir do mundo espiritual essa realidade bem diferente do que via quando encarnado, em que os monumentos, as homenagens, que nem sempre são sinceras, né, acabam vendo isso como uma futilidade, exatamente porque compreendem que agora, estando no mundo espiritual, já não pertencem ao mundo dos encarnados, incluindo nesse mundo até mesmo, muitas vezes ali a hipocrisia, muitas vezes a falsidade que envolve as pessoas durante esse momento, né? Então, temos ali os espíritos que captam aquilo que é sincero, temos aqueles espíritos que exigem para exatamente ali enaltecer o seu ego, e há aqueles espíritos, então, que percebem nos encarnados aquela falta de sinceridade. Então, na verdade, nós vamos encontrar ali a mesma situação que nós encontramos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, aqui no mundo físico, em que as relações nem sempre são relações sinceras, mas quando são sinceras, os espíritos ficam sensibilizados. Questão 327, então, o espírito assiste ao seu enterro? A resposta: frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Questão 327. Lisonjeia-o a ocorrência de muitas pessoas, a concorrência de muitas pessoas ao seu enterramento? Mais ou menos conforme o sentimento que as anima, né? Então, aqui o espírito presenciando o seu sepultamento, observando a movimentação das pessoas em torno, né, desse cerimonial, e foi perguntado aqui se lisonjeia essa concorrência de muitas pessoas. E a resposta foi bem concreta, né? Mais ou menos conforme o sentimento que as anima. Depende então da elevação que o espírito alcança, da forma como ele se vê no mundo espiritual, se ainda ele alimenta o orgulho, se alimenta a vaidade, né? Ou muitas vezes ali vendo até mesmo sentimentos sinceros daqueles que vão prestar sua homenagem, muitas vezes ali até bastante concorrido, mas ali bastante sincero, outros ali apenas cumprindo um protocolo social. Então, são sentimentos variados, né? E nós vimos, inclusive, o irmão Jacó comentando sobre isso, percebendo ali, né, que os sentimentos são variados, os espíritos que participam desses momentos também são ali espíritos elevados, espíritos comuns, ligados ainda ao mundo material, né? Então, nessa questão 327, então, inicialmente nós temos aqui no livro Voltei,
que, lembrando que o irmão Jacó, o Frederico Figner, né, ele presenciou o seu cerimonial. E aqui então no livro tem aqui um capítulo intitulado, ou um texto intitulado Ante a Necrópole, quer dizer, diante do cemitério. Então ele diz assim para nós, é um trecho pequenininho, né, lembrando que os capítulos desse livro são capítulos bastante curtos, bastante sucintos, né, trazendo ali apenas o passo a passo daquilo que ele vivenciou quando desencarnou. Então ele diz assim, assistia enfim ao sepultamento de minhas vísceras cansadas. A solenidade, referentemente à qual tanta vez me reportara, descortinava-se-me ao olhar possuído de assombro. De envolta com as relações afetivas do mundo, compacta assembleia de desencarnados se pôs em movimento. Nosso grupo continuava reduzido, mas aumentara. Outros amigos se reuniram a nós, abraçando-me, declaravam-se desejosos de me acompanhar na passagem para a esfera próxima. Intensa curiosidade dominava minhas emoções, quando o cortejo estacou. Era a entrada da necrópole, para a necrópole, afinal. Né? Bom dia, embaixador, bom dia, Mari. Então, aqui no momento em que o cortejo fúnebre se depara diante do cemitério. Todo o local se enchia de gente desencarnada. Francamente, intentei seguir para dentro, mas Bezerra, num abraço fraternal, recomendou compassivo: meu amigo, não tente a lição agora. Recordemos a parábola e deixemos aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Em seguida solicitou aos companheiros, aos novos circunstantes nos deixassem a sós, até o instante da retirada definitiva. Percebendo meu desapontamento, observou-me bem-humorado. Jacó, você não sabe o que está desejando. Por enquanto, os enterros muito concorridos impõem grandes perturbações à alma. Além disso, não desconhece que as vibrações daqueles que o amam procurá-lo-ão em qualquer parte. Em virtude do parecer respeitável, afastei-me do corpo morto no momento em que penetrava a nova moradia. Né? Então aqui a gente viu que foi bem um trecho pequeno, mas naquele momento em que a gente mais esperava, né, que o irmão Jacó trouxesse para nós ali os detalhes, né, da sua experiência dentro da necrópole, né, dentro do cemitério, ele acabou sendo ali aconselhado por Dr. Bezerra a que seguisse e deixasse apenas o corpo ali quietinho, seguindo o seu caminho. Né? Mas a gente tem aqui então, a gente já chegou a ler cartas e crônicas, né, o irmão X, o irmão Jacó, ele trouxe para nós, ele publicou uma carta, um texto, né, uma crônica, uma carta na verdade, né, Carta de um Morto. E ele vai falar para nós exatamente sobre aquela experiência de ser sepultado no dia de finados. Né? Então a gente leu isso quando estudou as obras do Chico naquela primeira vez. E agora, só para a gente poder ilustrar esse capítulo, vale a pena a gente retomar esse texto. Para quem não conhece, passa a conhecer. Para quem conhece, a gente contextualiza dentro do estudo do Livro dos Espíritos. Então, muito bem, Carta de um Morto. Vamos a ela. Pede-me você notícias do cemitério nas comemorações de finados. E como tenho em mãos a carta de um amigo, hoje na espiritualidade, endereçada a outro amigo que ainda se encontra na Terra, acerca do assunto dou-lhe a conhecer, com permissão dele, a missiva que transcrevo, sem qualquer referência a nomes, para deixar-lhe a beleza livre das notas pessoais. Eis o texto em sua feição pura e simples. Então vamos lá. Né? Então o Humberto de Campos, respondendo àquela solicitação para que relatasse como é essa experiência sendo vista do mundo espiritual, ele traz então essa carta para nós. Então vamos a ela. Meu caro, você não pode imaginar o que seja entregar à terra a carcaça hirta no dia 2 de novembro. 2 de novembro que
Daqui 2 semanas nós chegamos nessa data, né? Verdadeira tragédia para o morto inexperiente. Lembrar-se-á você de que o enterro de meu velho corpo, corroído pela doença, realizou-se ao crepúsculo, quando a necrópole enfeitada parecia uma casa de festa. Achava-me tristemente instalado no coche fúnebre, montando guarda aos meus restos, refletindo na miserabilidade da vida humana. Contemplando de longe minha mulher e meus filhos, que choravam discretamente num largo automóvel de aluguel, meditava naquele antigo apontamento de Salomão: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quando, à entrada do cemitério, fui desalojado de improviso. À multidão irrequieta dos mortos na carne, vinha a massa enorme dos vivos de outra natureza. Eram desencarnados a centenas, que me apalpavam curiosos sobre o sarcasmo e a comiseração. Alguns me dirigiam indagações indiscretas, enquanto outros me deploravam a sorte. Com muita dificuldade, segui o ataúde que me transportava ao esqueleto imóvel e, em vão, tentei aconchegar-me à esposa com lágrimas. Mal pude ouvir a prece que alguns amigos me consagravam, porque, de repente, a onda tumultuária me arrebatou ao círculo mais íntimo. Debalde procurei regressar à quadra humilde em que me situaram à sombra do que eu fora no mundo. Os visitantes terrestres daquela mansão, pertencente aos supostos finados, traziam consigo imensa turba de almas sofredoras e revoltadas, perfeitamente jungidas a eles mesmos. Muitos desses espíritos, agrilhoados aos nossos companheiros humanos, gritavam ao pé das tumbas, contando os crimes ocultos que os haviam arremessado à vala escura da morte. Outros traziam nas mãos documentos acusadores, clamando contra a insânia de parentes ou contra a venalidade de tribunais que lhes haviam alterado as disposições e desejos. Pais bradavam contra os filhos, filhos protestavam contra os pais. Muitas almas, principalmente aquelas cujos despojos se localizam nos túmulos de alto preço, penetravam a intimidade do sepulcro e de lá desferiam gemidos e soluços aterradores, buscando inutilmente levantar os próprios ossos no intuito de proclamar aos entes queridos verdades que o tímpano humano detesta ouvir. Muita gente desencarnada falava acerca de títulos e depósitos financeiros perdidos nos bancos, de terras desaproveitadas, de casas esquecidas, de objetos de valor e obras de arte que lhes haviam escapado às mãos, agora vazias e sequiosas de posse material. Mulheres desgrenhadas clamavam vingança contra homens cruéis, e homens carrancudos e inquietos vociferavam contra mulheres insensatas e delinquentes. Talvez porque ainda trouxesse comigo o cheiro do corpo físico, muitos me tinham por vivo ainda na terra, capaz de auxiliá-los na solução dos problemas que lhes escaldavam a mente e despejavam sobre mim alegações e queixas, libelos e testemunhos. Observei que os médicos, os padres e os juízes são as pessoas mais discutidas e criticadas aqui, em razão dos votos e promessas, socorros e testamentos nos quais nem sempre corresponderam à expectativa dos trespassados. Em muitas ocasiões ouvi de amigos espíritas a afirmação de que há sempre muitos mortos obsediando os vivos, mas registrando biografias e narrações, escutando choros e pragas, tanto quanto vendo o retrato real de muitos, creio hoje que há mais vivos flagelando os mortos, algemando-os aos desvarios e paixões da carne, pelo menosprezo com que lhe tratam a memória e pela hipocrisia com que eles visitam as sepulturas. Tamanhos foram meus obstáculos, que não mais consegui rever os familiares naquelas horas solenes para a minha incerteza de recém-vindo, e somente quando os homens e as mulheres,
quase todos protocolares e indiferentes, se retiraram, é que as almas terrivelmente atormentadas e infelizes esvaziaram o recinto, deixando na retaguarda tão somente nós outros, os libertos em dificuldade pacífica, e fazendo-me perceber que o tumulto no lar dos mortos era uma simples consequência da perturbação reinante no lar dos vivos. Apaziguado o ambiente, o cemitério pareceu-me um ninho claro e acolhedor, em que me não faltavam abraços amigos, respondendo-me às súplicas, e a cidade em torno figurou-se-me então vasta necrópole, povoada de mausoléus e de cruzes, nos quais os espíritos encarnados e desencarnados vivem o angustioso drama da morte moral em pavorosos compromissos da sombra. Como vê, enquanto a humanidade não se habilitar para o respeito à vida eterna, é muito desagradável embarcar da terra para o além, no dia dedicado por ela ao culto dos mortos que lhe são simpáticos e antipáticos. Peça a Jesus, desse modo, para que você não venha para cá num dia 2 de novembro. Qualquer outra data pode ser útil e valiosa, desde que se desagarre daí, naturalmente, sem qualquer insulto à lei. Rogue também ao Senhor que, se possível, possa você viajar ao nosso encontro num dia nublado e chuvoso, porque em se tratando de sua paz, quanto mais reduzido o séquito no enterro, será melhor. E Humberto de Campos finaliza: e porque o documento não relaciona outros informes, por minha vez termino também aqui, sem qualquer comentário. Né? Então aqui, para nós, esse texto é bem interessante que a gente leu. O título é Carta de um Morto, número 35 do livro Cartas e Crônicas. Né? Então esse tema é bem legal, a gente chegou a falar sobre ele, quer dizer, legal, né? É bem interessante para o nosso aprendizado, né? Porque ele vai trazendo então esse relato no dia 2 de novembro, mas a gente pode, claro, como sempre, né, extrapolar aqui o nosso entendimento para os dias comuns, sem aquele tumulto todo que geralmente acontece nesse período, mas vendo ali que nesse momento, por exemplo, enquanto nós aqui estudamos, nós temos ali quantos e quantos são aqueles que estão sendo, né, fisicamente sepultados nos cemitérios espalhados aí pelo mundo afora, enquanto espiritualmente alguns retornam ao mundo espiritual com aquela tranquilidade, da mesma forma que nós vimos aqui com o nosso irmão Jacó, né, que relatava que para entrar no cemitério acompanhando o seu corpo, ele acabou ficando de fora. Então foi recomendado que não entrasse. Então é bem interessante que a gente vê assim na carta dele, né? Meu amigo, não tente a lição agora. Recordemos a parábola e deixemos aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Então quando ele coloca não tente a lição agora, quer dizer, a lição pode ser bastante perturbadora, principalmente porque já basta que o espírito, mudando de dimensão, já sofre o efeito, né, da desencarnação. E aí então, no cemitério, nesse momento, né, que é tão solene para o espírito, muito mais do que a solenidade em si, ele vai encontrar também ali todas as perturbações provocadas, seja por aqueles que estão desencarnados, seja por aqueles que estão encarnados, aqueles que fazem parte daquele cortejo fúnebre, né, ora com pensamentos focados, né, naquele sentimento real de caridade para aquele que desencarnou, e a maioria, como acontece geralmente, nós temos ali aquele encontro social entre amigos e familiares que não se viam há muito tempo e aproveitam esse encontro então para colocar a conversa em dia, né? Enquanto ali o pobre coitado do desencarnado fica ali apenas aguardando o momento que ele possa realmente se libertar. André colocou, né, já avisei que não quero chacrinha no meu enterro, né? Só os íntimos, né? Vamos ver, André. André colocou também aqui embaixo, fico pensando também, né, naqueles que nascem nesses dias, né, como está a atmosfera. Pois é, a gente fala sobre encarnação e desencarnação, né, então a gente vai ter, por exemplo, aqueles hospitais públicos, hospitais mais privativos, hospitais privados, né, que trazem ali
uma assistência médica, um ambiente mais tranquilo. Então, também na reencarnação, há essa influência do meio e daqueles que estão próximos, né, na recepção daquele espírito que chega, né? Então, todas as experiências vivenciadas pelos espíritos, né, encarnando ou desencarnando, sofrem diretamente a influência de todos nós que criamos esse ambiente em torno dele no momento da reencarnação ou da desencarnação. Não conheço ninguém que tenha nascido dia 2 de novembro, né? Então, tá ali, né? O embaixador lembrou aqui também. Temos ali alguém para comemorar, né? O Mário colocou, né? Não quero ninguém falando mal de mim nesse dia, né? Pior é que a gente sempre vai encontrar aquele que vai dar aquela beliscada, né? Não tem jeito. Mas é bem interessante a gente perceber, a partir desses dois relatos, como isso nos influencia, né, no momento da nossa desencarnação. Muito bem, questão 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros, né? Então a gente já viu quantos e quantos, né, são os filmes e novelas e séries que mostram, né, aquela reunião de familiares que estão ali ouvindo a leitura do testamento e se mostram uns satisfeitos, outros insatisfeitos, né, aquelas discussões que muitas vezes são bastante calorosas para saber quem vai ficar com qual parte da herança deixada por aquele que desencarna. Mas essas séries e filmes e novelas, elas não falam para nós, por exemplo, não mostram para nós a realidade do espírito. Ela mostra apenas ali a discussão, porque na morte, nesse caso, a gente vê, né, na simplicidade com que esse tema é tratado, a morte significa apenas ali a ida daquele indivíduo para algum lugar ou simplesmente o seu desaparecimento. Então eu já até comentei com vocês, né, que seria interessante filmes, séries, peças teatrais que fizessem essa abordagem, né, de continuar mostrando o espírito, né? Nós tivemos alguns filmes, como por exemplo o Ghost, né, para quem se lembra. Então nós tivemos ali o nosso Sam, né, que acaba desencarnando por um latrocínio, e aí então mostra as suas aventuras e desventuras no mundo espiritual, ali próximo, né, aos encarnados, até que ele resolvesse ali as questões, né, que prendiam ainda, que o prendiam aqui ao mundo material, até o momento em que ele vai para o mundo espiritual. Mas, de um modo geral, a gente vê ali que são algumas ideias que até se aproximam da realidade, outras vezes acabam ficando um tanto quanto fantasiosas e tudo mais, né? Mas aqui então, quando a gente fala sobre a morte em si, né, a morte, aquilo que a doutrina espírita traz para nós, a partir dos depoimentos, das orientações, das instruções que os espíritos trazem para nós, né, ela é um momento muito dinâmico para o espírito. Dinâmico no sentido de trazer para ele sentimentos conflituosos, sentimentos profundos e intensos, que vão fazer com que ele, então, se ele tiver equilíbrio e conseguir lidar com essas energias, tenha um reencontro no mundo espiritual mais equilibrado, mais tranquilo, facilitando o seu desprendimento. Mas, de um modo geral, aqui para o nosso mundo físico, mundo de provas e expiações, nós ainda muito ligados às nossas sensações e emoções aqui do nosso mundo, o nosso retorno ao plano espiritual sempre traz essas dificuldades. E como se não bastasse por si só a desencarnação, o processo em si, ainda tem esses efeitos, né? Porque o espírito desencarna, alguns dias depois da desencarnação começam então a partilha dos bens, né? A divisão daquela herança. E aí então Kardec perguntou, né, se o espírito assiste a essas reuniões. O que a gente vai observar é que pode ser para o espírito um momento bastante gratificante, quando ele vê ali a sua vontade, ele não tem o desprendimento e ele percebe que o patrimônio que é repartido vai ser positivo, vai ser benéfico para os seus entes queridos que, em acordo, em comunhão de sentimentos e tudo mais, se veem ali gratos pela oportunidade de agora, né, desfrutar daquele patrimônio deixado amorosamente pelo espírito, patrimônio esse que faz parte, inclusive, da sua própria memória, né? Então eles lembram, utilizam, usufrutam desse patrimônio com gratidão,
por aquilo que o espírito construiu e pela generosidade de ter deixado isso tudo. A gente pensa do lado positivo. Mas, de um modo geral, diante das nossas ganâncias e ambições, nós vemos então que esse momento ele é um momento muito feroz, né? Entre nós em si, que embora nem sempre nós vejamos aquela agressividade física, mas quantos e quantos são aqueles sentimentos que ficam ali silenciosos, mas mostrando ali, né, a insatisfação, né, as frustrações que todos nós acabamos vivendo, né? Então, naquele momento em que acontece isso, Kardec perguntou se o espírito que acaba de morrer assiste a essas reuniões. Então nós veremos aqui na resposta, né, que os espíritos então ora vão para poder ali estar junto dos seus entes queridos, para realmente ali num tom de despedida e transmitindo essa herança para que eles possam ter também ali uma vida de dignidade, uma vida de produtividade, mas muitas vezes, o que acontece na maioria das vezes, nós vemos uma punição para o espírito, em que ele é forçado a ver, agora a partir da perspectiva espiritual, né, na invisibilidade diante dos encarnados, ver exatamente ali quais foram os sentimentos e qual foi a educação que ele deixou para aqueles que agora são seus herdeiros. Né? Então, para ele é uma punição e que se torna bastante constrangedora. E isso ainda vai depender muito do estado do espírito, né? Porque tem espírito que realmente se liberta do seu patrimônio, não tem mais interesse, porque ele se dá conta da sua realidade espiritual, e nós temos aqueles que não se conformam de ver de que forma que seu patrimônio está sendo dilapidado por pessoas que ele acredita que não tem merecimento, pessoas que não compartilhavam do seu círculo mais íntimo e que agora, né, vão ali roubar aquilo que lhe pertencia. Então depende muito da condição do espírito e depende muito também da relação dos encarnados. Então, se há sentimentos ali que são harmônicos, sentimentos elevados, todos ficam bem. Na maioria das vezes, infelizmente, nós vemos ali sentimentos dos mais turbulentos, exatamente porque a nossa ganância, a nossa ambição, vai ver ali uma oportunidade de facilidades, independentemente da vontade do espírito. Né? Então a gente já vai aqui. André colocou, né, e se ele for avarento, apegado ao patrimônio que deixou, provavelmente vai ficar a descontar eles, né? Exatamente. Então por isso Kardec coloca aqui para nós, né, o espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Quase sempre. Para seu ensinamento e castigo dos culpados, Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se lhe patenteiam e a decepção que lhe causa a rapacidade dos que entre si partilham os bens por ele deixados, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. Né? Então a gente vai ver que até hoje, né, nós vemos, né, saiu essa semana, por exemplo, a briga da herança de Tarsila do Amaral, que ela desencarnou já há décadas e mais décadas, e ainda assim o patrimônio continua gerando essa turbulência toda. Vemos empresários, né, que acabam se destacando na mídia, né, por terem construído um patrimônio expressivo, e aí então nesse momento vem ali os seus herdeiros, né, cheio de vontade de encontrar aquela riqueza que foi deixada. Né? Então, quer dizer, para o espírito, então, como a gente colocou, é para o seu ensinamento e castigo dos culpados. E por que dos culpados? Né? Aquele espírito, por exemplo, que acabou vivendo, né, na sua experiência terrena, muito mais ali voltado para a construção desse patrimônio, sem que ele pudesse, pelo menos, construir uma relação afetiva que fosse uma relação saudável, uma relação positiva. E aí, então, nesse momento capital, nesse momento tão importante, é quando o espírito se depara com tudo aquilo que ele construiu durante a sua trajetória terrena. Né? Então, vemos aqui nesse trecho, então, só um instantinho, vemos aqui nesse trecho, então, essas orientações que os espíritos dão em torno, né, dessa triste realidade que o espírito acaba encontrando, então, quando no mundo físico, quando no mundo espiritual, após a sua desencarnação. Só um instantinho. Só um momentinho, pessoal. Estou pegando aqui o trecho do livro. Aqui.
Belezinha. Estou só ajustando aqui o texto do Miramês para a gente poder ilustrar direitinho aqui o nosso estudo. Pronto. Vamos lá. E finalmente aqui então, questão 328. Kardec pergunta: o instintivo respeito que em todos os tempos e entre todos os povos o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? Então a gente percebe que é bem curioso, nós tivemos algumas pesquisas, recentes até, em que antropólogos e arqueólogos, fazendo pesquisas de campo, acabaram encontrando algumas sepulturas, ou pelo menos ali alguns vestígios de cerimoniais voltados para os seus mortos. E isso em sociedades bastante antigas, coisas de 10 mil anos, de 15 mil anos. E ali então eles viam que aqueles desencarnados, eles não estavam apenas sepultados, mas eles eram preparados para esse momento. Então o caso, por exemplo, de utensílios, ferramentas, armas, companhia, que eles estavam ali juntos. Então mostra que desde os tempos mais antigos, a ideia intuitiva da vida futura já estava presente entre nós. E aí então, como foi colocado, pois o Egito é prova disso também, mas aí o Egito ainda é mais recente, O Egito ali a gente vai ter mais ou menos ali por volta de 4 mil anos, 5 mil anos, a gente fala de 10 mil anos, de 15 mil anos ou até mais que isso. Quando eles encontraram, então, não apenas ali vestígios de sepulturas, mas eles encontravam também todo esse preparativo que gira em torno desse momento de despedida. E ali então a gente lembra que as religiões, de um modo geral, elas não tinham ainda se organizado. Então eram crenças assim individuais, crenças até mesmo locais muitas vezes, onde indivíduos que faziam parte de uma mesma comunidade criavam as suas práticas e transmitiam esse conhecimento aos seus descendentes. Então não havia uma religião formal como nós encontramos nessas grandes civilizações do passado. Mas nesses momentos então em que a morte tem ali um significado diferente do que simplesmente você se desfazer de alguém ou se afastar de alguém que morreu. Mas existe ali exatamente esse instintivo respeito que Kardec coloca entre todos os tempos e entre todos os povos, que consagra, que o homem consagrou e continua consagrando aos mortos. Então foi perguntado aqui se isso é feito da vida futura. A resposta é a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Então é exatamente ali a memória, que continuam ainda devotando, Então, mas o que Kardec pergunta aqui é se porque a gente tem dois caminhos ali que a gente pode seguir através do nosso raciocínio. Ou aquela situação em que você se despede daquele ente querido, e aí então é um sentimento muito mais ligado à convivência na relação cotidiana, quando o indivíduo então estava encarnado, ou aquela ideia da vida futura, quando ele pensa então que esse indivíduo, estando no mundo espiritual, ele deve ser preparado, ele deve ser conduzido, e vemos ali todas as práticas que muitas civilizações acabavam adotando para auxiliar aquele indivíduo que desencarna na continuidade da vida no mundo espiritual. Então, a princípio, pode parecer que eles simplesmente criaram aquela situação. Mas, por outro lado, nós temos ali, como Kardec mesmo já colocou aqui em cima, por que, numa das questões que nós lemos, por que os espíritos se surpreendem quando chegam ao mundo espiritual e se deparam com essa realidade, diferentemente de suas crenças, se o espírito vivenciou isso em todas as suas reencarnações, ou em todas as suas desencarnações. Então ele acabava da vida material, desencarnava, voltava para o mundo físico. Se adaptava, se desenvolvia, fazia o seu planejamento, depois reencarnava. Ao desencarnar, ele encontra como se fosse a primeira vez. E aí os espíritos respondem que esse primeiro contato ele causa essa surpresa.
mas depois o espírito naturalmente vai se ajustando a essa realidade. E aí então, quando nós temos no mundo espiritual, o espírito então ali compreendendo a sua realidade, fazendo com que ele então se adapte, se ajuste, quando ele reencarna, ele acaba trazendo também esses pensamentos que são intuitivos. Então por isso que as religiões vão surgindo, exatamente porque a compreensão sobre a vida do mundo espiritual, sobre a vida no mundo espiritual, ela acaba influenciando nos nossos conjuntos de crenças que nós temos hoje. E esse é um grande desafio para estudar antropologicamente, por exemplo, sobre a própria história da humanidade. Porque hoje nós percebemos que os pesquisadores, antropólogos, cientistas de um modo geral, eles fazem suas pesquisas baseados apenas na realidade física. Então eles vão pensar, bom, aquele indivíduo nasceu e morreu. Aquele outro grupo nasceu e morreu. Mas na verdade ele não pensa, ele nasceu e morreu do lado de cá, mas do lado de lá ele retorna e se planeja para voltar. Então a gente vê que muitas dessas pesquisas trazem para nós ali resultados que são imperfeitos, que são limitados, exatamente porque falta aquela chave que vai abrir exatamente essa porta dos mistérios do mundo espiritual para mostrar, por exemplo, que uma comunidade que é formada por indivíduos não é uma comunidade formada ao acaso, mas na verdade é a reunião de indivíduos que voltam numa nova existência. Então observem que esses conceitos basilares que nós estudamos na doutrina espírita, falando sobre reencarnação, desencarnação, influência, vida no mundo espiritual, tudo isso acaba não sendo contemplado por essas pesquisas. Imaginemos a partir do momento em que elas começarem a, de fato, fazer parte dessa pesquisa, desses resultados. A gente vai ter uma visão completamente diferente, uma visão nova. Porque então não é aquela ideia de que ele simplesmente morreu. Ele retorna para o mundo espiritual, mas retorna em que condições? Como foi sua vida? Qual vai ser o seu futuro? Mas independentemente das nossas crenças, o instinto ele é fundamental. Então quando nós estamos aqui no mundo físico, não podemos negar que nós somos espíritos imortais e que as lembranças que nós temos do mundo espiritual, embora bastante limitadas pelo fato de estarmos num corpo físico e coisa e tal, elas continuam presentes. Como a gente sempre lembra, né? A gente não lembra dos fatos, mas a gente guarda as impressões. De uma existência anterior, a gente costuma usar essa afirmação. Então eu não sei o que eu vivi no passado, onde eu vivi ou com quem eu vivi. Mas a partir daquilo que eu analiso hoje na minha existência, eu sou capaz de ter algumas deduções bastante sólidas sobre como foi minha existência anterior. Então se nós guardamos essa intuição sobre a existência anterior, certamente nós guardamos também a intuição da realidade espiritual. Então, meus amigos, aqui, nesse trecho, nessas três questões, vimos aqui três aspectos: sepultamento, acompanhamento da herança e o respeito instintivo que nós devotamos então aos nossos mortos. A Angelina colocou, aconteceu nessa semana o desencarne da mãe de uma amiga da nossa instituição. Resolvi entrar no cemitério. Uma pessoa pediu para que alguém, fazer aqui, dizer uma mensagem. Pedi para outra amiga fazer, ela falou quem foi escolhida você. Graças a Deus fiz, fiquei bem. Lembrei do que falei, não gostar de ir ao cemitério, Pois é. Então esse momento, em que nós somos, eu me lembro até do nosso querido Reinaldo, que uma vez eu lembro que ele comentou comigo, que ele então, para quem não conhece, nosso amigo Reinaldo, fez parte aqui do nosso grupo, hoje desencarnado, continua fazendo parte do nosso grupo também, agora no mundo espiritual. Então, ele comentava que ele foi num velório, eu ia participar naturalmente do sepultamento de uma pessoa conhecida, e ele comentava que ele não era uma pessoa que era espírita, era uma pessoa que era católica, tinha as crenças dela, e todo mundo ali junto e tal. E aí então pediram para ele dizer essas palavras, para fazer essa prece. Então ele comentou assim que naquele momento, aquilo que mais despertava na sua mente era simplesmente fazer um Pai Nosso.
porque pessoas de crenças diversas, a maioria não compartilhando aquilo que a doutrina espírita traz para nós, né, você não tem necessidade de querer lançar aqueles conhecimentos, aqueles saberes que vão gerar muito mais conflito do que esclarecimento. Então, deixando que cada um fique ali com o seu conjunto de crenças, ele simplesmente então fez o Pai Nosso. Né, algumas palavras rápidas, fez o Pai Nosso, tudo acabou muito bem, todo mundo se sentiu bem, foi feita ali a devida despedida e não se falava mais nisso. Então, muitas vezes, né, diante daquilo que a doutrina espírita representa para nós, ela pode ter um efeito diferente daquilo que representa para os outros. Então, vale muito mais para nós ali fazer com que todos unam seus pensamentos, com que todos ali se harmonizem naquele momento de despedida, do que a gente lançar uma informação, por mais real que ela seja, que aquelas pessoas não estão prontas para absorver. Né? Então, muitas vezes acontece isso. De você falar, por exemplo, num casamento, de você falar num velório, né? Quantos e quantos são os espíritas que são convidados para esse momento solene? De você fazer uma participação, né? E para que você vai gerar conflito? Simplesmente fala daquilo que todos podem compreender, né? Bacana, bacana, Angelina. Que bom. Né? Então teve ali o efeito desejado. Bom, então, meus amigos, vamos lá. Ó. Eu vou ler para vocês aqui agora, então. O Miramês, então, nesse texto, na questão 327, só para a gente poder finalizar. Kardec, então, no 327, se o espírito assiste ao seu enterro. Então, ele colocou para nós aqui o artigo O Sepultamento. Vamos lá. Nem sempre o espírito recém-desencarnado assiste ao enterro do seu corpo. Isso depende e muito do seu estado emotivo, de suas forças internas, pois não se pode generalizar o posicionamento das almas depois do túmulo. As leis regem em variedades de condições, de acordo com as circunstâncias. Quando se faz o necessário e o espírito se encontra em condições, os benfeitores espirituais acompanham a alma recém-desencarnada ao enterro, desde que esse fato lhe sirva de desprendimento do próprio envoltório que lhe serviu de roupa física pelo tempo que estagiou na Terra. Nada se faz sem uma utilidade, principalmente no mundo dos espíritos. Em muitos casos, o espírito não percebe o que se passa no enterro do seu corpo físico, por estar inconsciente e, de ordinário, não ser de utilidade para seu bem-estar espiritual. No entanto, existem espíritos que acompanham o sepultamento dos restos mortais, na expressão dos próprios homens, com certa alegria por ter aproveitado muito bem sua vida no planeta e ter cumprido seus deveres, o que é raro acontecer. O medo da morte turva a consciência da alma, não a deixando perceber as belezas da transição, que é a passagem de uma vida para outra. O espírita deve coadunar forças pela caridade e oração, no sentido de se preparar para o momento da grande viagem, sem perturbar a engrenagem da consciência, nem acelerar o coração mediante o chamado para outra vida, onde podemos encontrar com maior nitidez a nós mesmos, do modo que somos. A doutrina dos Espíritos nos serve de caminho e de escola para o amadurecimento de nossos sentimentos espirituais. Todavia, somente recebemos dela todas as indicações, só um instantinho. Recebemos dela todas as indicações, todos os instrumentos para serem usados. A disposição é nossa. A conquista depende da nossa vontade. Comecemos que mão invisíveis ajudar-nos-ão de todas as direções em nome daquele que é o amor. Existem almas que não se perturbam com a desencarnação, mas têm um estado emocional tão alterado que são retiradas para não assistirem ao enterro da roupagem física e não verem seus amigos e parentes no estado emocional em que lhe possam causar distúrbios de difícil reparo.
Se ainda não compreendem seus deveres ante a consciência e as promessas feitas, o ambiente é de tristeza, oriunda para sua própria personalidade. Mas mesmo assim, mãos amigas os conduzem para o lugar do seu merecimento como escola de educação no mundo e no mundo da verdade. Ao invés de chorar, de reclamar, de se desesperar no enterro do parente e amigo que partiu, seria bem mais útil que todos orassem para o viajante que busca o além, lhe dando forças nessa hora derradeira. Quando nasce uma criança, o ambiente não é de alegria. Se existem lágrimas, é de contentamento. Na volta do espírito para a sua origem, deveria ser o mesmo, sustentando-o para o desprendimento com mais facilidade. Se há muitos parentes e amigos no sepultamento do corpo, no plano espiritual reúne-se muitos outros como que uma comitiva para esperar a chegada do companheiro do espaço, livre das peias da armadura física. Se cumpriu bem a sua tarefa junto aos seus, palmas de luz ressoam na atmosfera em gratidão ao reconhecimento. Entreguemos as mãos à educação dos nossos sentimentos, no sentido de que, quando chegar a partida para cá, encontremos primeiramente em nossa consciência a tranquilidade a que fizemos jus, pela vida reta que tenhamos levado junto aos companheiros de jornada. Quem segue o Cristo não erra o caminho da luz, e se já somos portadores de alguma verdade evangélica, não podemos ter desculpas. Devemos logo passar a vivência do que já conhecemos, que ela nos trará paz nos últimos dias e nos momentos de ingressarmos pela porta do túmulo. Então está aqui Miramês, falando para nós, né, diante da sepultura, esse tema aí tão interessante. A Mari colocou para nós, né, 2 anos atrás, um colega do centro faleceu, a família é luterana. Como ele era espírita, pediram para falarmos alguma coisa. Falei como vemos a morte e a sobrevivência do espírito. O pastor ficou quieto e o restante ouviram com interesse. Quando estava indo embora, um dos presentes chegou e disse que também acreditava em tudo que eu falei, né? Que legal. Então, assim, a gente vê que nesse momento de despedida, as pessoas se apegam dentro daquilo que elas acreditam, né? No seu conjunto de crenças. E quando, então, se leva uma mensagem dessa consoladora e existe, então, essa receptividade, né? Certamente ali as pessoas se sentem muito mais consoladas e fortalecidas. Nós temos vários artigos que são publicados, e veremos agora, né, nessas próximas 2 semanas, nos meios de comunicação, muitas publicações que falam sobre a morte, o dia de finados, né? Então, artigos, por exemplo, né, como a gente já leu, que diz assim, o que cada religião fala sobre a morte? Qual a importância do dia de finados para cada religião? E aí, então, cada uma vai trazendo ali a sua abordagem. E nós percebemos que a visão do mundo espiritual, dentro dessa mesma dinâmica que o Espiritismo tem, né, ele acaba se destacando das demais. Se destacando no sentido de se mostrar como bem diferente. Porque aqui no Brasil, por exemplo, né, nas religiões dominantes que nós temos, né, especialmente as religiões católicas e evangélicas, a ideia da reencarnação e a ideia da vida no mundo espiritual, com essa dinâmica que nós compreendemos, ela acaba sendo veementemente rejeitada. Então tem a ideia de que, né, aguardando o juízo final, aguardando o despertamento, vai para o mundo espiritual aguardando ali o momento de adentrar ao paraíso para viver a vida contemplativa para todo sempre, ou então aqueles, né, que infelizmente vão ser relegados ao inferno por toda a eternidade, né? Então a doutrina espírita se destaca exatamente disso. E nós já vimos também aqui artigos publicados na Revista Espírita, em que os espíritos se comunicam durante o próprio velório, trazendo ali, né, notícias, e são essas notícias que se tornam mais consoladoras, né? Se nós pegarmos, por exemplo, naquele trabalho que o Chico fazia, assim como outros médiuns também faziam,
e continuam fazendo, sobre comunicação dos mortos, né? Quantos e quantos são aqueles que não são espíritas, mas vão até essas instituições para receberem uma comunicação que toque o coração. Porque aquela ideia assim, olha, ele morreu, ele está com Deus. E as pessoas sofrem dizendo, tudo bem, mas eu queria que ele estivesse aqui comigo. Nem que seja através de uma mensagem. E aí então vem essa mensagem e provoca esse grande efeito transformador e muitas vezes renovador para essas pessoas. Por verem a realidade espiritual por uma nova perspectiva. Porque enquanto nós ficamos ali presos nos objetos de fé, imaginando o espírito vivendo toda a sua eternidade distante de nós, né, vivendo no mundo espiritual distante de nós ainda temos a necessidade dessa presença. E aí entra exatamente o aspecto consolador da doutrina espírita, que vai falar para nós exatamente que o mundo espiritual ele não é tão abstrato como nós imaginamos. Abstrato no sentido de imaginar, por exemplo, que o mundo espiritual, o espírito fica no mundo espiritual de um jeito que ninguém sabe, de um jeito que ninguém compreende, aguardando ali a presença de Deus para poder viver a sua contemplação. Então, quer dizer, é um elemento de fé, mas é um elemento de fé muito vago. E para nós que temos a necessidade de ter essa confirmação, para trazer para nós o entendimento, para trazer até mesmo o conforto diante de tantas perdas, a doutrina espírita vem trazendo comunicações. Nós acompanhamos, né, naquela primeira rodada de estudos sobre textos do Chico, né? Pois é, Angelina, né? Então é no momento da dor que aparecem, né? Então a gente estudou naquela nossa rodada de estudos sobre o Chico, aquele livro que falava sobre comunicações, né? Que aliás eu adoro esse tipo de texto, né? Então assim, as cartas são publicadas, os familiares dão orientações sobre os termos, palavras, né, e apontamentos que são feitos nessas cartas, né, pela necessidade até de uma confirmação de que realmente é o espírito que se encontra ali. Então ele vai falar o nome de uma pessoa, vai falar sobre um evento, sobre um lugar. Então nós lemos algumas dessas cartas, né? Algumas delas mais profundas, outras delas ali um tanto quanto genéricas para muitas pessoas. Né? Então eu até mesmo falei para vocês, né, minha avó desencarnou ali por volta de 1997, ali com 92 anos, eu acho. Alguma coisa assim. E ela então, depois de um tempo, um centro espírita enviou pelo correio, porque minha tia tinha feito ali uma inscrição, e aí chegou uma carta pelo correio. E aí nós lemos assim, né, era uma comunicação genérica, não tinha nada que pudesse atestar assim definitivamente que realmente era minha avó. E aí então a família muitas vezes leu com indiferença, falou, ah tá, né? E não mudou nada, todo mundo continua seguindo ali no mesmo caminho, seguindo a mesma toada ali, sem grandes preocupações a respeito do mundo espiritual. Mas certamente isso também não é o começo, né? A gente vai lembrar sempre que para falarmos sobre a doutrina espírita, para falarmos sobre a mudança nas nossas crenças, há a necessidade de muito mais do que apenas uma comunicação diante de uma experiência, né? Nós precisamos nos aprofundar, estudar, compreender, né? Ver essa nova realidade, né? Então, que é aquilo que a gente costuma fazer todos os dias. Porque a nossa crença, a nossa convicção, convicção sobre a realidade do mundo espiritual, ela foi construída de um modo muito, muito direto, através de estudo, de compreensão, de comunicações. Então isso fortaleceu o nosso entendimento. Não é simplesmente dizer, olha, eu acredito porque é bonito. Né? Na verdade, eu tenho certeza, porque tudo aquilo que me chega em termos de informações, de conhecimento, isso me fortalece cada vez mais nessa certeza. Dudu colocou, né, o mundo espiritual é um lugar efêmero, onde você transitará apenas para o auxílio de um melhor aprendizado, onde a verdadeira escola será a verdade, né? Na verdade, o orbe em que tu irá viver uma das suas várias vidas, né? Então, os amigos aqui, obrigado, valeu, Dudu, né, trazendo para nós aqui, mostrando que o mundo espiritual, a gente tem tanta preocupação sobre pensar em como é a vida após a morte, que a gente se esquece sobre o mecanismo evolutivo, né? Que é vida no mundo espiritual, vida no mundo físico, aprendizados, experiências, e o que a gente busca, o que a maioria das pessoas busca, na verdade,
acaba sendo exatamente como é o mundo espiritual. Né? Aí vem os espíritos amigos dizendo, fica tranquilo que você vai saber. Mas por enquanto valoriza o seu momento, valoriza a experiência que você está vivendo, porque tudo foi programado e tudo gira em torno desse nosso presente. E quantos são aqueles espíritas, né, que acabam estudando, lendo, muito mais preocupados para onde vão, como vai ser, qual a descrição, qual livro que fala sobre aquilo, e ele se esquece do presente dele. Que o fato dele estar encarnado aqui não é para ele ter pressa para ir embora, ele vai embora na hora certa. Mas o fato dele valorizar a presença dele faz com que cada atividade, cada trabalho dele seja realmente ali valoroso para aquilo que ele precisa. Né? Então é bem interessante a gente perceber que, assim como acontece também em outras religiões, as pessoas preocupadas com o paraíso, com o futuro no mundo espiritual, e não valorizam exatamente a conduta no dia a dia. Então nós temos que compreender não origem e destino, mas nós temos que compreender o processo em si. Porque o origem e destino todo mundo vai ficar sabendo. Eu queria saber como é que é o mundo espiritual. Fica tranquilo que você vai saber. Agora a pergunta é, qual parte do mundo espiritual, ou em que condições você vai estar no mundo espiritual se você não fizer aquilo que é necessário para que você tenha essa experiência positiva? Né? Então a gente olha muito para frente e se esquece do nosso presente. Então, felizmente, né, nós estudamos para compreender o nosso passado, compreender o nosso presente e compreender o nosso futuro, fazendo com que esses 3 momentos da nossa existência trabalhem conjuntamente, em que nós trazemos do passado as experiências para nós trabalharmos hoje já planejando o nosso futuro. Não focando no passado, não focando no futuro e nem focando apenas no presente, mas olhando o todo, que é todo esse processo de crescimento que nós estamos vivendo como espíritos imortais que somos. A Angelina colocou, né, teve uma católica em que o padre perguntou a ela, né, até a senhora? Ela disse sim, procurei vocês e nada fizeram. Fui buscar ajuda e estou bem, né? Olha só. Então, quer dizer, depende muito, né? A gente vai sempre encontrar, né, nas religiões, aquelas pessoas mais sábias, mais compreensivas, que têm ali argumentos que consolam, que ajudam, né? Agora, uma coisa que não ajuda com toda certeza é a indiferença, que muitas vezes as pessoas encontram pelo fato de não terem informações suficientes para poder receber a consolação tão necessária. Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. Mais uma vez aqui nós finalizamos, então, esse nosso trabalho aqui na questão 329. O próximo texto que nós vamos estudar, então, capítulo 7º, da volta do espírito à vida corporal. Falaremos sobre o prelúdio da volta, quer dizer, o processo, o que o espírito sente às vésperas da sua reencarnação, a união da alma e do corpo, faculdades morais e intelectuais do homem, influência do organismo, idiotio, loucura, a infância, simpatia e antipatia terrenas e esquecimento do passado. Né? Então temos todos esses temas para nós analisarmos então aqui nesse próximo capítulo. Então, na semana que vem, a gente já começa então com essa nova abordagem, né? Saímos ali daqueles que partiram e vamos nos concentrar naqueles que estão chegando, né? Então, como acontece a reencarnação? Né? Coisa que só a doutrina espírita é capaz de nos trazer de orientação, né? Porque todo mundo vê apenas ali o parto. O espírito chegou, ok. De onde ele